Boa noite. Fico muito feliz de estar aqui hoje, uma oportunidade de poder falar alguma coisa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo de hoje fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, basicamente não nascer de novo é a reencarnação. E ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele está sugerindo que a gente vá ao reino de Deus. E para atingir esse objetivo, a gente não consegue fazer assim numa única tentativa. A gente tem necessidade de experimentar e tentar várias vezes. E esse processo aqui no Espiritismo a gente chama de reencarnação. Porque o nosso espírito é eterno, a vida é eterna, e a gente tem várias oportunidades de aprender e crescer. As oportunidades que a gente tem ao nascer, experienciando uma vida onde a gente convive com pessoas diferentes a cada encarnação. A gente nasce uma vez homem, uma vez mulher, uma vez bem aquinhoado de inteligência, outras vezes não. Às vezes a gente nasce num país muito feliz, muito próspero, seguro. Outras vezes a gente pode nascer num local perigoso, conflituoso. Mas tudo isso vai depender do nosso comportamento nas encarnações que a gente tem, nas oportunidades que a gente tem. A gente não só aprende quando está vivo, digamos aqui na Terra, com um corpo físico. A gente também aprende na espiritualidade. A gente tem essa oportunidade de se educar lá em cima e vir aqui para praticar. Então, essas oportunidades que a gente tem de chegar ao reino dos céus, porque depois que a gente desencarna, não necessariamente a gente está no céu, a gente está num plano intermediário, porque a gente ainda não atingiu aquela plenitude de evolução, porque a gente ainda tem essa necessidade aqui de cumprir nossas tarefas. Então, essa questão de ter que seguir adiante, no Livro dos Espíritos, tem uma passagem que fala dos espíritos completistas. Esses são espíritos que tiveram uma encarnação onde eles conseguiram cumprir tudo aquilo que se propuseram antes de nascer. A gente chama isso de proposta encarnatória, que é um procedimento que a gente faz antes de nascer, que a gente se propõe a ser bom, trabalhador, fazer algumas tarefas. Às vezes a gente vem com a proposta de auxiliar algum ente querido que a gente vê que está com dificuldade de conseguir passar pelas mazelas que ele tem na vida, e a gente vem como um espírito para acompanhar ela. Normalmente é uma mãe, um pai, alguém muito querido que nos acompanha. Até mesmo um filho, às vezes, pode vir com essa proposta de auxiliar alguém na caminhada. Essa questão de auxiliar alguém não é só uma questão de envolvendo a família. A gente, como espírito, a gente tem que evoluir certamente. A gente só conhece muitos espíritos grandiosos aí, Mahatma Gandhi, que nem o Carlos citou, Chico Xavier, está ali como uma criatura fantástica. Mas a gente também pode evoluir auxiliando a sociedade, ajudando a natureza, fazendo tarefas comunitárias, porque não é somente a nossa individualidade que precisa crescer.
a gente precisa fazer também o entorno crescer. O ambiente que a gente convive, onde a gente trabalha, na rua que a gente mora, na sociedade, porque tudo isso precisa crescer, porque o reino dos céus, o reino de Deus, não é lá longe só. Ele tem que ser formado aqui perto da gente. Então, quanto melhor o nosso entorno, e quando a gente puder colaborar para isso, a gente está fazendo um crescimento. Isso também faz parte dessa nossa proposta encarnatória. Outra questão também que envolve uma encarnação e chegar no reino dos céus é que muita gente fala que os laços familiares podem ser rompidos com esse processo da encarnação. Mas é muito o contrário, eles são fortalecidos, porque a gente, quando cria amizade, amor e carinho com as pessoas aqui, a gente leva para lá, no mundo espiritual. E lá no mundo espiritual a gente também se reúne com os seres afins a nós, que têm a mesma proposta, a mesma vontade de crescer, a mesma vontade de evoluir, de aprender, de estudar. Enfim, esses seres, então, se afeiçoam a gente, e a gente se afeiçoa a eles, e eles nos acompanham. Às vezes a gente se sente perdido, meio desiludido, com problemas que a gente acha que não vai ter capacidade de superar ou enfrentar, mas a gente tem esses amigos que a gente fez. Talvez eles não estejam aqui na carne com a gente, mas eles estão acompanhando a gente sempre, orando por nós, nos intuindo. E o que a gente precisa fazer, às vezes, é abrir espaço para eles, permitir que eles cheguem até nós num momento de oração, num momento de paz. A gente possa pedir para que esses seres nos auxiliem. Porque a gente tem, sempre tem, alguém para nos ajudar. Então, esse processo de pedir a Deus uma nova oportunidade de nascer, ela é concorrida até. Porque a gente tem essa oportunidade de vir aqui, a gente tem que cuidar também das outras coisas que envolvem nossa vida. A gente tem que cuidar do nosso corpo físico, porque à medida que a gente dá atenção para esse corpo físico, que é uma grande dádiva que a gente tem, e a gente preserva ele adequadamente, a gente mantém ele saudável por mais tempo, isso mostra o respeito que a gente tem por aquilo que a gente ganhou de Deus. Então, numa próxima encarnação, e provavelmente é certo que a gente vai ter essa nova encarnação, porque a gente acho que não é tão evoluído assim a ponto de não precisar encarnar. A gente vai ter esse veículo, então, em forma adequada ainda. Porque se a gente agredir ele de alguma maneira com os nossos vícios, ou a gente faz alguma insanidade e agride esse corpo físico de forma muito violenta, a gente vai ter esse reflexo numa próxima oportunidade. Então, até termos a oportunidade de preservar o corpo físico, o nosso, que a gente chama de nosso, né? A gente diz que ele é emprestado, porque a gente reúne os elementos da natureza para formar o corpo físico e ter essa oportunidade de viver. Então, os laços de família são muito mais reforçados para nós. Queria só dar uma reforçada ainda na questão dessa tarefa que é a encarnação. A gente pede muito para encarnar,
porque a gente tem essa necessidade, porque a gente precisa provar que a gente conseguiu aprender alguma coisa na espiritualidade, e a gente vem aqui para provar que a gente é capaz, que é capaz de superar. E muitas vezes a gente tem alguma coisa que incomoda a gente inconscientemente, e a gente não sabe onde é que vem isso. Isso aí, isso vem lá de outras oportunidades que a gente teve aqui na vida, e que a gente teve esses problemas que a gente não conseguiu superar adequadamente. Mas hoje, aqui encarnados, a gente precisa enfrentar isso e tentar superar, porque de uma maneira ou de outra a gente teve um treinamento anterior na espiritualidade para poder então enfrentar esse medo, esse desafio que a gente tem e superar. E a gente pode conseguir isso pedindo ajuda, procurando informação, procurando apoio, tendo persistência, vontade. Isso é uma questão que nos incomoda, a gente tem que enfrentar, a gente tem que superar. E a oportunidade é agora, porque senão a gente vai ter que vir de novo. Então, enquanto mais a gente conseguir se livrar dos problemas emocionais que a gente tem, os problemas que a gente acha insuperáveis, e a gente tentar superar, porque a tentativa é uma grande demonstração de vontade. E isso é considerado sempre pelos seres da espiritualidade quando fazem aquela nossa avaliação. A tentativa de se recuperar, de melhorar, de ser um ser iluminado, isso vale enormemente. Então, quando Jesus fala que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, é isso que a gente fala. O reino de Deus é a gente ser um pouquinho melhor todo dia, toda hora, para que a gente consiga chegar no fim, dizer, como diz a Dona Sueli, estou aqui, Pai, não fui vencido pelas provas da vida. Então, se a gente conseguir um pouquinho, ou tentar bastante, já é muito válido. Então, a gente tem que aproveitar essa encarnação, porque é uma oportunidade valiosa. Ela é provavelmente a encarnação mais importante de toda a nossa existência, até aqui. E pode ser uma encarnação chave, muito importante para o nosso futuro. Então, se liga, bico de luz, que nem dizia um amigo meu. Fica atento e aproveita essa oportunidade, porque ela é grandiosa. A gente sempre tem oportunidade de ser feliz. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos.